Capítulo 1346. Mistério. A última vez que Klein ouviu esse título foi da consciência do verdadeiro Criador que havia descido. A penúltima instância foi do antigo Deus do Sol da história, o Criador da Cidade de Prata. Em certo sentido, os dois eram iguais. O verdadeiro Criador era equivalente ao antigo Deus do Sol, o espírito maligno após recuperar a personalidade de Sazrier. No entanto, ao contrário de antes, Klein não ficou perturbado quando ouviu essa maneira de se dirigir a ele. Nem seu coração tremeu, nem seus dentes bateram. Neste momento, ele sentiu como se finalmente tivesse visto uma pedra suspensa cair no chão. Claro, ele também não estava tão calmo. Até certo ponto, a surpresa, o choque e a descrença eram inevitáveis. Foi por causa das palavras "Adam não é necessariamente Adam" de Ari Hogg que ele já havia feito muitas especulações e estava mentalmente preparado. Nos encontramos novamente. Mistérios. Adam é equivalente ao antigo Deus do Sol? Ou esta é a contingência da ressurreição do antigo Deus do Sol? Ele sabe disso, mas ainda deseja reviver seu pai, então é por isso que Médici chama ele de fanático? Pensamentos passaram pela mente de Klein enquanto ele ganhava uma nova compreensão de certos assuntos. Não é de admirar que Adam nunca tenha promovido ensinamentos sobre ele mesmo. Ele apenas espalhou o que restou do antigo Deus do Sol. Klein originalmente acreditava que isso se devia à característica especial de um visionário e como ele poderia usar sua singularidade para criar um grupo de crentes realistas como âncoras. Desta forma, ele não precisava construir uma congregação, mas pelo que parece, esta foi provavelmente apenas uma das razões. Após 2 segundos de silêncio, ele olhou nos olhos puros de Adam e disse: "Você é o antigo Deus do Sol." Adam manteve seu sorriso caloroso e disse em tom esclarecedor: "Você não acha que sou o mais singular entre os 8 reis dos anjos?" Depois de ler o conteúdo da segunda ardósia de blasfêmia sobre os imemoriais, você deverá ser capaz de entender claramente este ponto. Na verdade, Klein assentiu, indicando que ele sabia. Dos 5 reis dos anjos relacionados à onipotência e onisciência, você é o único com uma singularidade. De acordo com o conhecimento místico que Klein possuía atualmente, quando o Criador da Cidade de Prata ainda estava vivo, os 8 reis dos anjos estavam no mesmo estado. O anjo negro Sazrier digeriu 2 características da sequência 1 do caminho do enforcado e controlou a primeira ardósia da blasfêmia, permitindo que ele usasse uma parte do poder do mar do caos. Portanto, ele era o representante do céu, a mão esquerda de Deus, um rei entre os reis dos anjos. O anjo branco Alcuzes continha 2 características da sequência 1 do caminho do sol. O anjo do vento Leodero, o anjo da sabedoria Erabergen, e o anjo do destino Ouroboros também possuíam 2 características de Beyonder da sequência 1 de seus respectivos caminhos. O anjo do tempo Amon, anjo vermelho Médici eram aqueles com uma singularidade de seu próprio caminho e uma característica de Beyonder da sequência 1 correspondente. O anjo da imaginação Adam tinha a singularidade do caminho espectador e 2 características de Beyonder da sequência 1. Isto não parecia problemático à primeira vista, mas parecia estranho após uma reflexão cuidadosa. O anjo do tempo Amon e o anjo vermelho Médici não pertenciam aos 5 caminhos da onipotência e onisciência, e não havia problema sobre o antigo Deus do Sol usar métodos diferentes para dar a eles sua singularidade. No entanto, Adam era diferente. O visionário pertencia a um dos 5 caminhos da onipotência e da onisciência, e a singularidade correspondente era um dos fundamentos necessários para que o antigo Deus do Sol se tornasse um imemorial. Em outras palavras, isso era equivalente a uma das 3 características de Beyonder da sequência 1 necessárias para uma sequência 0.
Como ela poderia ser separada aleatoriamente? Afinal, Sazlier, como representante do céu, a mão esquerda de Deus, não obteve a singularidade do caminho do enforcado, muito menos o anjo do vento Leodeiro, o anjo da sabedoria Erabergen e o anjo branco Alcuzes. Klein originalmente acreditava que o antigo deus do sol havia sentido o despertar do primordial, então ele usou deliberadamente o método de ter filhos para separar uma das 5 singularidades dele mesmo, tomando a iniciativa de diminuir seu nível para resistir à corrupção e à invasão. Este foi provavelmente o pensamento de outras divindades e reis dos anjos daquela época. Quando ouviu Arihog dizer, Adam não é necessariamente Adam, Klein sentiu que poderia haver um segredo mais profundo escondido neste assunto e apresentou algumas suposições. Depois de testemunhar as últimas linhas da segunda ardósia da blasfêmia, ele achou ainda mais estranho. Isso ocorreu porque a singularidade era um dos alicerces para se tornar um imemorial. Se a Sefira fosse a base, então as singularidades correspondentes eram colunas de sustentação de peso. Seria profundamente problemático, não importa qual delas estivesse perdida. Se o antigo deus do sol quisesse diminuir o seu nível, a melhor escolha seria separar as características de Beyonder da sequência 1. Isso seria relativamente mais seguro. Vestido com um manto branco simples e uma espessa barba dourada, Adam caminhou até o lado de Klein e se virou. Ele olhou para a ardósia da blasfêmia e disse, um visionário tem algo muito especial. As sequências 0 normais são compostas pela singularidade e 3 características de Beyonder da sequência 1. A falta de qualquer um deles impede que alguém seja considerado uma verdadeira divindade, eles só podem ser considerados um rei dos anjos. E depois de se tornar uma sequência 0, um visionário é capaz de dividir 2 características de Beyonder da sequência 1 e substituir a característica correspondente por meio de previsão. O objeto produzido pela previsão é bastante real. Ele pode funcionar perfeitamente sob a estrutura da singularidade e de uma característica de Beyonder de sequência 1, permitindo que o nível e a força de um visionário não diminuam. As 2 características de Beyonder da sequência 1 reais separadas podem ser combinadas com a outra identidade de alguém ou com uma determinada forma de vida que é visualizada. Pode fazer com que alguém se torne um autor com total liberdade. Quando necessário, pode-se utilizar um determinado método ou alguns médiums para transformar ele na verdadeira entidade. E para o onipotente e onisciente, ele pode criar uma singularidade que faz fronteira entre a realidade e a ilusão para manter seu estado. Desde que não ultrapasse as limitações necessárias. Esta é a relação entre o dragão da imaginação Ankevelt e seu filho, dragão do pesadelo Alzurod? Certa vez pensei que os caminhos do vidente e do saqueador eram os mais bizarros. Pelo que parece, eles não podem ser comparados a um espectador. Tome cuidado com o espectador, Klein resolveu completamente a questão em sua mente. Ele também entendeu por que o dragão da imaginação Ankevelt combinou o 008 e as viagens de Groselli. Assim que se conhecessem, apenas 008, que se originou do dragão do pesadelo Alzurod, despertaria e se tornaria o dragão da imaginação Ankevelt em um nível inferior. Então, este antigo deus ressuscitado usaria a personalidade negativa selada atrás da porta de bronze para ativar o poder do mar do caos, alcançando instantaneamente o nível do rei dos anjos mais forte, abaixo do nível das verdadeiras divindades. Com tal base, ele teria a chance de competir com Adam pela posição de visionário e reviver completamente. É mais simples, mais organizado e mais limpo comparado à ressurreição do Imperador das Trevas. Klein assentiu levemente e disse: a relação entre o dragão da imaginação e o dragão do pesadelo.
Adam sentou-se ao lado de Klein. Sim, no entanto, o dragão da imaginação foi corrompido e ele tinha características de outros caminhos, colocando-o em más condições. Tudo o que pôde fazer foi separar um autor. Caso contrário, teria perdido diretamente o controle. Klein ignorou Adam ao lado dele e olhou para a segunda ardósia de blasfêmia à sua frente. Qual é a diferença entre este e o avatar do saqueador? Se Amon pode se tornar um erro, também pode criar pelo menos 2 avatares da sequência 1. Adam se inclinou para a frente e explicou simplesmente: o avatar e o corpo principal ainda são os mesmos, mas estão localizados em áreas diferentes. Isso significa que a sequência 1 visualizada está completamente separada do corpo real e pode ser considerada outra pessoa? Somente usando algum método ou algum meio é que alguém pode despertar? Klein perguntou pensativamente. Você acordou quando se tornou um visionário? Não. Adam olhou para frente e respondeu com uma expressão gentil. Quando eu morri e a verdade nasceu. Klein perguntou surpreso. Ninguém suspeitou? Se as divindades soubessem que o antigo deus do sol havia sido ressuscitado há muito tempo em Adam, a história da quarta época provavelmente seria o cerco do Império Solomon, da ordem eremita do crepúsculo e da família Amon. Além da verdade, saber disso, talvez apenas à meia-noite tivesse suspeitas. Adam disse, sua voz não era rápida nem lenta. Eu me disfarcei de fanático, um fanático querendo que meu pai despertasse em meu corpo. Não é difícil para um rei dos anjos do caminho visionário fazer isso. Então, mede-se, Klein de repente sentiu pena do anjo vermelho. Pensando até esse ponto, ele abaixou a cabeça para olhar a estaca de madeira manchada de sangue em seu peito. Ele sentiu que merecia mais simpatia. Adam disse calmamente, foi um sacrifício necessário. Por que você acha que ele pode permanecer vivo por tantos anos depois de se tornar um espírito maligno sem ser descoberto? Klein ficou em silêncio por 2 segundos antes de perguntar, você vai me deixar esperar assim? Você também pode optar por deixar esta catedral de cadáveres, mas Zaratu estará esperando por você na entrada. No seu estado atual, você só pode se tornar a marionete dele, disse Adam sem qualquer emoção. Klein ficou em silêncio enquanto lia o conteúdo restante da segunda ardósia da blasfêmia. Reticências. No mar da névoa, o amanhecer navegava silenciosamente pelas ondulantes ondas azuis. Bernadette de repente abriu os olhos e sentou-se. Ela franziu a testa e pegou um item na mesa. O item era completamente dourado e havia símbolos misteriosos gravados em sua superfície, fazendo com que parecesse um frasco de água em miniatura. Este era o artefato selado 005, Lâmpada Mágica dos Desejos. Bernadette segurou a Lâmpada dos Desejos e baixou a cabeça enquanto entoava um nome honorífico. O louco que não pertence a esta época. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e do preto que exerce boa sorte. Ponto.